Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Mas antes de começar o vídeo, vamos deixar aquele salve para os inscritos fiéis que deixaram os comentários. No nosso último vídeo aqui, o salve vai para aqui Marcelo, Pedro, Cícero. Então, se você quer aparecer aqui no nosso canal, é só deixar nos comentários de que lugar do Brasil você está assistindo ou de que lugar do mundo você está assistindo ao nosso vídeo. Então, vamos aqui sem mais enrolação para mais um corte do canal da ESPN Brasil. Forte, Vitor Birner, prazer imenso tê-lo na bancada. Confesso a você mesmo assim que adoraria ver a carinha de Oswaldo Pascoal hoje. Tudo bem, eu espero até segunda-feira, não há problema. A gente vai abrir um pouquinho a nossa câmera grua para mostrar o Rafael Marques, que está no Rio de Janeiro e também muito em breve fará sua primeira participação. Ele está no centro do Rio de Janeiro, na frente da rodoviária do terminal Gentileza. Gentil como poucos, o nosso Rafael Marques vai mostrar gente saindo e chegando ao Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Zé Elias, esse titular do programa, aqui ao meu lado, quem acompanhou o programa de ontem ou quem acompanhou as redes sociais pelo Brasil de ontem à noite para hoje, notou que num break nosso ontem, o Zé fez um comentário a respeito do Danilo, lateral, zagueiro do Flamengo. Esse comentário teve uma repercussão muito negativa entre os torcedores rubro-negros. O Zé tentou contato com o Danilo, ainda não conseguiu, vai seguir tentando, mas de qualquer maneira gostaria de iniciar o Equipe F dessa sexta-feira, se retratando com o atleta e com a instituição como o Flamengo. Não é isso, Zé, meu amigo? Boa tarde, Plihal, boa tarde, Birner. Grande Rafa, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, o que eu fiz ontem foi uma conversa que nós estávamos no intervalo e eu usei os exemplos que nós usamos no futebol, na bola, né? Em momento algum eu quis ofender o Danilo ou a torcida do Flamengo ou a própria instituição, né? Então deixar bem claro que foi para quem não está acostumado, realmente é um comentário inadequado, até soa muito ofensivo, mas como eu estava usando o termo, nós estávamos fora do ar e usei o termo da boleiragem do mundo do futebol, então peço desculpas ao Danilo, ele sabe dentro do mundo do futebol o que nós estávamos falando, não quis em momento algum ofender o Danilo, a pessoa Danilo, pelo contrário, eu sei quem pedir desculpas também à instituição Flamengo na pessoa do seu presidente do BAP, de novo. Foi um comentário de futebol, termos de futebol, em momento algum com o intuito de ofender a instituição Flamengo e aos torcedores também. Foi uma conversa, nós estávamos conversando e coisas que qualquer jogador de futebol ou pessoas que trabalham no meio do futebol usam esse tipo de termo, especialmente quando ocorre essa questão do Danilo, né, que sai da Europa, vem para o Brasil, a gente usa o termo, então peço desculpas que foi um termo inadequado para as pessoas que não entendem, mas tenho sem certeza querer que o ofender. VAP vai entender e que o Danilo, que além de uma carreira brilhante, tem uma cabeça brilhante, também vai tirar de letra, vai matar o peito e sair jogando. Vitor Birner, o torcedor do Flamengo que ontem ficou meio bravo com o Zé, ficou feliz da vida com o resultado lá de Quito. Ou não? Boa tarde ainda, meu amigo Vitor Birner. Boa tarde, Plihal, boa tarde, Zé, boa tarde, Rafa, boa tarde aos fãs do esporte. Eu acho que quem está tentando entender é o Abel. Porque o Abel sempre foi um técnico que, na hora decisiva, na hora de tomar a decisão de escolher entre fazer um jogo seguro, até mais defensivo, ou mais ousado e mais agressivo, sempre escolheu pelo jogo mais seguro. Nunca foi um cara de correr riscos. Mas, encantado pelo futebol encantador que o Palmeiras jogou em algumas das últimas rodadas, fazendo muitos gols, ele tomou a decisão de ousar em Quito. O meio-campo não marcou nada, o time dele parecia um time de outro técnico, uma bagunça enorme, e eu acho que o Abel, quando foi descansar, foi pensando: por que eu fiz isso? Por que eu contrariei as minhas principais convicções?
mas ele vai ter que manter essas convicções de jogo de volta, que o Palmeiras precisa de, no mínimo, 3 gols. Rafael Marques, também iniciaremos a sua participação ligando rubro-negro e verde. Os dois times mais fortes hoje do futebol brasileiro, não à toa, andam dividindo as conquistas nas últimas temporadas e ponteiam o atual campeonato brasileiro. O Vitor Birner acabou de dizer que o Abel esqueceu um pouquinho das suas origens ou da sua filosofia mais conhecida. Não seria também, Rafael Marques, porque mais do que nunca ele tem fartura de qualidade no elenco do Palmeiras? Acabou querendo jogar um futebol diferente e quebrou a cara? Muito boa tarde. Boa tarde, Plihal. Abração para você, para o Super Zé, para o Mestre Birner, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Equipe F. Sim, excesso de confiança, excesso de otimismo, muito conhecimento do potencial técnico do time num jogo no qual a técnica não era necessariamente a primeira valência a ser projetada, planejada para a partida em si. Eu sempre bato nessa tecla e parece uma coisa até cansativa, mas todo ano... Verdadeiro. Foi meio tolo, mas verdadeiro. Agora a rodada cheia no final de semana. Opa, volta pra lá, meu garotinho, que eu não decorei. Cadê, Fabrício? Ah, meu garoto. Dedo nervoso. Amanhã, sabadão, Atlético e Ceará. Vitória e Corinthians, parada dura pro Corinthians, porque o Vitória está em franca recuperação. O Fluminense recebendo o Internacional. Sport e Mirassol, Fortaleza e Flamengo. Já a gente vai falar muito dessa partida. E 21h30, São Paulo e Bahia, hein? São Paulo joga? Ah, São Paulo joga, Vitor Quer não jogar, né? Morumbis. Como é que vai estar o coração? O coração? Tranquilo, agora, meu filho, já era. Domingão, Botafogo e Santos, Grêmio e Juventude. São as duas paixões, né? Tristeza estável. Red Bull Bragantino e... Aí é jogão. Palmeiras e Cruzeiro, primeiro contra terceiro colocado também. Falaremos dessa partida daqui a pouco. Como eu disse, iniciaremos tratando do jogo do Castelão. Esse jogo acontece às 19h30 em Fortaleza. Fortaleza e Flamengo. Para dar mais subsídios para o nosso debate, vamos mostrar a lista dos jogadores do Flamengo que não viajaram para Fortaleza. Vamos ver? Vamos lá. Olha lá. Pulgar, suspenso. Carrascal, também suspenso. Cebolinha, Pedro, Léo Ortiz, Alexandro e De La Cruz. Esses com gravidades diferentes, razões diferentes no DM. O Flamengo forçosamente o técnico Felipe Luiz vai preservar alguns jogadores para a batalha da próxima quarta-feira, jogo no cilindro, defendendo com toda a força o seu 1-0 construído na quarta-feira no Maracanã. Começar pelo nosso carioca Rafael Marques. Que Flamengo que você está esperando amanhã lá no Castelão, Rafa? Poderoso como costuma ser em quase todos os jogos, porque se a gente está aqui o tempo todo, né, massificando a tese de que o Flamengo tem elenco, é hora desse elenco, mais uma vez, se provar em campo, e acho que o Flamengo, com os jogadores que viajou para Fortaleza, tem totais condições de voltar de lá com os 3 pontos, até porque pegam dos times que jogam futebol mais insólito, mais inconsistente no atual estágio do Campeonato Brasileiro, que é o time do Fortaleza. Eu não consigo entender muito bem o Fortaleza do Palermo. É um time que não tem compactação, um time que não tem modelo ofensivo, um time que não tem estrutura técnica, enfim, acho que o Flamengo pode perfeitamente, com esse elenco que foi, vencer o jogo, inclusive deve buscar essa vitória, porque não pode abdicar da briga pelo título brasileiro, porque tem um jogo decisivo na Argentina semana que vem contra o Racing pela Conmebol Libertadores. A rigor, Plihal, Birner, Zé, vamos raciocinar em cima das ausências, né? Cebolinha e De La Cruz não contam, são jogadores que não têm jogado. Então, esse aí, a gente nem pode dizer que são desfalques, porque se nós considerarmos a base do Flamengo dos últimos jogos, eles não pertencem a ela. O Carrascal e o Pulgar fora são desfalques importantes,
mas são jogadores que tiveram um papel importantíssimo no jogo de ida e é até bom não serem gastos nesse jogo em Fortaleza, porque estão suspensos, para entrarem inteiros contra o Racing lá em Avejaneda. Então, dos 7, já falamos de 4. Restam os 3 que estão fora por uma questão de carga, por uma questão de pequenas lesões, que são o Léo Ortiz, o Alexandro e o Pedro. E aí cabe uma explicação. Está muito claro para mim, pelo menos, que o Felipe Luiz conta com os 3 de início contra o Racing no meio de semana. E não tem o Danilo. Eu achei meio que consensual isso. Se o Léo Ortiz estiver bem, imagina-se que ele estará, ele joga e aí o Danilo fica fora. E o Alexandro é dos 3 laterais esquerdos quem tem mais comprometimento defensivo. E nesse jogo em especial, marcar o Solari vai ser um papel importante para o Flamengo lá na Argentina. Então, também faz sentido ele não jogar. E o Pedro não joga o Bruno Henrique como centroavante contra o Fortaleza, não tem nenhum problema. E o Pedro é um cara que tem uma exigência maior do ponto de vista físico, se preserva para o jogo contra o Racing. Analisando todos os elementos, misturando tudo isso no caldeirão, não sai o caldo ruim não, Plihal, sai um caldo bem saboroso. Será que teremos alguma possibilidade de Pedro, quarta-feira, no cilindro, tendo quebrado o antebraço? Olha, Rafa, tô achando que você está muito otimista. Tem que ver a condição, tem que ver a condição física dele. Perdão, bem observado. Eu não me liguei nisso, tem que ver a questão clínica dele. Fora por causa do antebraço, perfeito. Mas o Léo Ortiz e o Alexandre voltando, o Alexandre jogando e o Léo Ortiz voltando, acho que o Flamengo ganha a consistência defensiva que ele precisa. O Pedro Real tem razão, ele se machucou, foi ato falho meu, peço desculpas ao fã de esporte. Mas os outros, com certeza, isso faz parte de uma estratégia pensada para o jogo do meio de semana e ela faz todo sentido. Sabe que o jogo do cilindro, e obviamente a escalação desse jogo vai dizer muito do que o Felipe pensa o jogo da próxima quarta-feira, ele pede coisas que dificilmente o técnico vai fazer. Uma delas é, ao invés de ter um centroavante como o Pedro, é ter um jogador de muita força para pressão de saída de bola e para um jogo agudo de contra-ataque, porque o Racing vai ter que em algum momento se expor. E quem é esse cara, Abner? Plata. Que entrou bem no jogo, né? Um jogador de muita força física para esse jogo. É um jogo que vai incomodar na pressão alta, já que o Flamengo tendo o Luiz Araújo, o Samuel Lino pelos lados, pode também fazer uma inversão, de repente um desses vem jogar por dentro. E a segunda coisa que o Felipe provavelmente não vai fazer, o Pulgar para mim foi o melhor jogador do meio-campo do Flamengo na última partida. Do lado dele o Jorginho é intocável. E aí tem o grande dilema que não existe, mas deveria existir. Se o Samuel Lino estiver inteiro, ele tinha que jogar por dentro e o Arrascaeta tinha que ser opção. Porque você ganha força de marcação por dentro, porque você ganha capacidade de retenção de bola, em troca de perder o jogador muito hábil, muito talentoso. Por que eu estou falando isso? Isso você está falando para qual jogo? Para o jogo do cilindro. Deixar o Arrascaeta fora? No começo. Não estou falando que não tem que jogar. O Arrascaeta tem. No Campeonato Brasileiro... Tem tudo, senhor, hein? Eu falei isso antes do jogo contra o Bayern, também pegaram no meu pé. O jogo mostrou o contrário, obviamente, não é um jogo contra o Bayern. O Arrascaeta tem no Campeonato Brasileiro 26 jogos como titular e entrou em outros, são 26 partidas, 15 gols, 12 assistências. 27 participações em gols, ou gols marcados ou em assistências, em 26 jogos. Na Libertadores, ele tem 9 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. O desempenho dele tem caído muito na Libertadores. Eu acho que ele pode decidir a Libertadores. Se você falar para mim, quem você vota como melhor jogador da temporada do Flamengo? Eu nem penso, eu voto no Arrascaeta. Para mim, com alguma sobra. Mas eu acho que a característica do jogo, quando você olha o poder do elenco do Flamengo, pode pedir uma coisa diferente ou, no mínimo, você torna o time... tirar o melhor jogador? Com bola. Sim, mas o Arrascaeta esse ano é um Arrascaeta diferente. O próprio Bielsa falou, é um outro jogador. Libertadores, 9 jogos, sim, mas 2 gols, nenhuma assistência. Sim, mas é a dificuldade do jogo. O que ele condiciona ao adversário? Muito. Agora, você acha mas você acha que jogando com 2 atacantes de velocidade, de muita força e qualidade pelo lado, mais um... Eu acho que os dois E com atacantes... Jorginho, Samuel Lino, e com Jorginho, Saúl e Níguez, se os 3 estiverem em forma, você não esquece isso. Jorginho, Saúl e Níguez e Pulgar por dentro. Você acha que não tem muita qualidade para condicionar o adversário de nível técnico tão inferior ao Flamengo? Mas aí você está entrando com uma retranca danada, né? Você está jogando os 2 volantes aqui. 2 volantes, 3 volantes, né? Ou uma outra opção. 3 volantes. Jogar 3 volantes, 2 jogadores de lado de campo e um jogador só na frente. É que o Saúl é volante meia, né? Jogou em todas as funções. Sim, mas estou dizendo, são 3 jogadores no no meio campo. Para não ficar confuso, como é que seria o seu Flamengo no meio campo à frente? A gente debateu isso ontem no Linha, né, Vitor? Isso. Eu jogaria com um 2-3-1. Tá? E o Flamengo adapta fácil. Fala os nomes. Jorginho e Pulgar, os 2 volantes. Luiz Araújo, direita. Lado esquerdo, Samuel Lino.
Saul por dentro. Se não tiver Pedro, Plata adiantado. Outra opção, para manter o Arrascaeta por dentro. Saul do lado de campo, para ter mais marcação. Tira o Samuel Lino nesse caso, tá? Porque o Saul joga mais fácil pela esquerda que pela direita. Luiz Araújo e Plata. Mas você vai precisar fazer o contra-ataque. Nossa você vai precisar... tem 3 caras para fazer o contra-ataque. Mas em passe de qualidade longo. Mas passe de longo... eu entendo os argumentos do Birner. Eu acho assim, que primeiro, observando o Felipe ao longo do ano, o Felipe não vai mudar a estrutura tática da sua equipe. Não, aí tudo bem. Ele não vai mudar. Não vai ser agora contra o Racing no último jogo que eu vou mexer em tudo aquilo que eu criei a memória fotográfica e automática na cabeça. Numa função só, porque quando tá com o Plata lá, não, já jogou. Se você coloca o Saul aberto pelo lado esquerdo, com o Plata, com o Jorginho, você muda todo o Samuel Lino. Você está mudando toda a segunda opção. Sim, mas você está mudando toda a estrutura de um time que ele treinou o ano inteiro. Que ele colocou na memória automática do jogador fazer determinados movimentos. Lembrando que o Saul seria o Gerson do outro lado, tá? Para fazer uma comparação. Sim, mas Mas não foi o Flamengo que engrenou. O Flamengo que engrenou foi com o atacante do Saul pelo lado. Mas o Gerson jogava pelo lado direito e fechava por dentro. O Saul você colocou pelo lado esquerdo. E fecha por dentro. Mas aí a perna é diferente. A perna do Saul é a esquerda, então ele vai ficar olhando para lá. Ele vai ficar olhando para cá. A do Gerson, ele vai procurar o fundo. Porque jogou muito por ali, acho que adapta Sim, fácil. Mas é que eu estou dizendo. Uma coisa é se adapta fácil. Num jogo como esse, como o Racing, você não pode usar um jogo desse para se adaptar taticamente ou colocar uma nova tática sem você treinar, ter tempo para treinar, ter tempo de adaptação. Você mexe numa estrutura, né? Eu entendo o seu... Se der errado no começo, um abraço. No começo, nós não falamos do Abel, do Palmeiras? Sim. Porque, essa assim, formação do Birner, ela tira o Carrascal do time, hein? Sim, não, mas Depois do que o Carrascal fez no Maracanã, mexer muito você vai tirar o cara do time? Melhor campo. Vou colocar o Carrascal no lugar do Samuel Lino aí, que joga quem tá melhor. Eu acho que o Carrascal foi o melhor jogador do Maracanã. E ainda mais pelo fato dele não jogar no sábado. Mas aí você perde. E tem a vantagem dele que eu não tinha pensado, que ele tá habituado a jogar na Argentina, porque ele passou lá, não passou bem, mas... O que eu acho, Isso, por exemplo, tirando o Samuel Lino e colocando o Carrascal, você não vai ter velocidade, você vai ter um time que vai ter que ficar com a bola nos pés. Só que aí você está esquecendo, uma coisa é o Flamengo, outra coisa é você olhar para o time adversário, que é o Racing, que não vai deixar você jogar. Mas não é um time de posse de bola, é de pressão, contra-ataque e bola aérea. Sim, mas é um time que não vai deixar você jogar, é um time que te pressiona o tempo todo, é um time que é intenso. O Maravilha Martínez, ele vai brigar com os zagueiros lá na frente lá. Como é que talvez vai fazer? Apanhe da bola, né? Porque no meu modo de ver... E de Maravilha só tem o Apanhou bastante. Sim, apanhou bastante, mas o ano passado foi campeão da Sul-Americana e está disputando com o Flamengo, que a gente fala aqui, o Pascoal brinca, incomparável, que a gente fala que eu acho que o Flamengo vai ganhar lá, tá? Que tem o melhor elenco. Eu também eu acho que o Flamengo pode fazer um bom jogo. Acho que vai ganhar. Eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar em qualquer lugar pelo elenco. Que eu achava que o Palmeiras fosse ganhar pelo elenco que tem. Meio ruim. Mas essa coisa que nós falamos aqui, é o melhor elenco? Concordo que é o melhor elenco. Você tem em várias posições, você tem 2 jogadores com qualidade e você pode mexer. Mas isso não te dá garantia de você ser sempre o melhor. No jogo do Maracanã, para mim, o Flamengo não foi aquele Flamengo espetacular. Sim. Não foi. Foi superior ao Racing, mas não foi espetacular. Mas não foi espetacular. Criou oportunidades. Eu também não acho que o Felipe precisa fazer o que eu tô falando para ganhar. O goleiro acho que aumenta a chance. Do Racing foi sensacional. Só que assim, a gente tem que levar uma coisa... aqui é o Rio. Outra coisa é o ambiente na Argentina. É o que o treinador falou. Falaram que era o melhor time, falaram que é isso, que é aquilo. Nós vamos passar. A forma... Eu trabalhei no jogo lá contra o Corinthians. Né? Nos 2 jogos eu fiz o jogo do Corinthians. Semifinal da Sul-Americana do ano passado. O ambiente no estádio é sensacional. E esse time é um time que o tempo todo. Agora, o Flamengo pode aproveitar uma ausência, para mim, que é importantíssima e para mim, é o jogador, é o Racing. É o cara que, para mim, personifica o Racing, que é o Sousa. Porque o Sousa é o cara que arma o time taticamente, é o cara que tira a sobra, por exemplo, do Arrascaeta. O Arrascaeta tentava jogar, ele era o zagueiro. Aí o Arrascaeta ficava ali nas entrelinhas, ele saía, diminuía o espaço do Arrascaeta, então cortava a linha de passe. Vai fazer uma falta. Né? Então, assim, eu acho que esse cara vai fazer uma falta. Agora, para a gente voltar para o Campeonato Brasileiro, ainda, de alguma maneira, Rafa, ligando com o jogo de quarta-feira na Libertadores... O Racing não vai jogar no final de semana porque tem eleição para presidente no país, eleição presidencial argentina.
o Flamengo vai ter esse desgaste. Um ou outro titular vão estar em campo. Você acha que isso, de alguma maneira, faz o Felipe pensar ainda mais na escalação inicial? O fato de saber que o adversário vai estar completamente descansado? Eu acho que sim. Eu acho que tudo interfere no planejamento específico para o jogo. É evidente que o fato do Racing não entrar em campo é uma vantagem para o time argentino. O Flamengo vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, tem sempre risco de lesão, independentemente de serem titulares ou reservas. São jogadores que podem ficar com uma avaria, um ou mais, e isso tornar o Flamengo mais desfalcado para o jogo de quarta-feira e tudo mais. Agora, eu acho que isso acaba pesando menos na medida em que o fato do Flamengo ter a condição de revezar o seu time titular e colocar em campo contra o Palmeiras para jogar como titulares, contra o Palmeiras, contra o Fortaleza, jogar como titulares, somente aqueles que estejam seguros fisicamente, isso também encurta o problema que é o jogo contra o Fortaleza. Existe um problema? Existe. Embora o jogador de futebol seja condicionado teoricamente, do ponto de vista físico, para jogar quarta e domingo. A condição do atleta profissional é esta. Há casos em que você tem um esgotamento maior, cada biologia reage de uma maneira mediante a sobrecarga de atividades, e aí esses casos merecem um tratamento específico. Agora, no geral, a regra é o jogador ter condições de jogar quarta e domingo. Mas partindo do princípio que o Flamengo faz na Argentina, um jogo que vale a sobrevivência na competição que para o torcedor é a mais importante da temporada, entendo que o Felipe faça algumas rotações. E evidentemente que ele vendo o adversário sem passar por esse mesmo percalço, isso vai ter algum impacto no planejamento dele, Felipe Luiz, para o jogo. Agora, eu não acho que o Flamengo vai mudar a sua característica para jogar na Argentina. Eu acho que contra o Fortaleza, com o time que colocar em campo, tem a obrigação de vencer, o time reserva do Flamengo, com alguns reservas dos reservas do Flamengo. O Flamengo é melhor do que o Fortaleza, independentemente do jogo ser fora de casa. E acho que contra o Racing, o Flamengo tem que manter a sua estrutura de proposição, de tentar ter a bola, sabendo se impor, jogando com a bola e não deixando o adversário tomar as rédeas da partida, como, por exemplo, fez contra o Estudiantes. A última linha de corte do Flamengo na Argentina pela Libertadores, ela foi recente e ela foi muito preocupante. Talvez tenha servido de lição para que não se repita esse cenário no jogo do meio de semana. Birner, a força e a competitividade de Palmeiras e Flamengo são tão grandes que em outros tempos, em outros campeonatos, você dividindo as atenções com uma outra competição, com a Libertadores, em fase final, fase aguda, você podia considerar um empate fora de casa, mesmo contra um time que estivesse lá embaixo, mas que, sabe, mesmo o Fortaleza mal das pernas, jogar no Castelão não é chegar lá e ganhar. E assim, ainda tem esse componente do desespero do Fortaleza e tal. Mas a coisa... nação, Flamengo comprando o Maracanã. Flamengo reage muito bem à proposta aí da venda do Maracanã, avaliado em cerca de 2 bilhões de reais. O Maracanã, o conjunto esportivo, foi incluído na lista de 62 imóveis públicos que o governo do Rio de Janeiro poderá colocar à venda. O Flamengo acompanha de perto a proposta da venda do complexo do Maracanã, incluindo na lista de 62 imóveis públicos que o governo do Rio de Janeiro poderá colocar à venda. A medida autorizada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Mengão aí muito de olho, seria muito bom, né? Já usaria o útil, o agradável. Torcida rubro-negra, todo mundo muito acostumado com o Maracanã. E aí o Flamengo poderia comprar o Maracanã e fazer da forma que ele deseja, né? Botar um gramado melhor, talvez fazer alguma mudança nas arquibancadas, deixar mais tradicional. Não sei, né? Mas o estádio é avaliado em 2 bilhões de reais. Então o Flamengo vê com bons olhos. Essa matéria saiu pelo Diário. Também tem matéria também da Globo também. Globo.com. O Globo, né? Também falando que o Flamengo está de olho e vê com bons olhos a venda do Maracanã e demonstra interesse aí nessa